A Ucrânia está em uma situação extremamente delicada. Tudo parece estar cercado, fechado, sob controle rigoroso. Não há mais espaço para dúvidas ou movimentos livres. As forças de segurança seguem uma rotina implacável, dizendo que tudo é para a segurança nacional, mas na verdade escondem algo maior. Autoridades afirmam que tudo está sob controle, que o sistema de vigilância funciona perfeitamente. Mas por dentro, há uma sombra de insegurança. Pessoas são monitoradas, suas ações previstas, enquanto o medo cresce na população. Quem entrega informações pensa que está protegendo, mas na verdade, está alimentando uma rede de controle sem limites. Imagine o som de passos apressados, o cheiro de papel quente nas secretarias. Uma atmosfera de tensão no ar. A cada dia, alguns desaparecem sem explicação, outros simplesmente se esquecem de suas próprias vidas. A Rússia não quer apenas ser um ator passivo, ela quer manipular até mesmo as ações mais simples dos cidadãos. As forças de segurança insistem que só há uma questão técnica, mas todos sabem que há uma manipulação sinistra por trás. Sistemas avançados de controle parecem invisíveis, mas sua presença é esmagadora. Mesmo quando computadores e servidores parecem inativos, a vigilância não para. Documentos, linhas de comunicação, tudo offline, tudo inacessível. E quem tenta fugir desse controle é rapidamente absorvido, silenciado. Recentemente, as forças alemãs e suas alianças implementaram novos protocolos de vigilância. São capazes de monitorar movimentos em questão de horas, mesmo em regiões remotas. Qual será o próximo passo? Quais segredos ainda estão por ser revelados? O mundo está atento, mas até agora as imagens oficiais tentam esconder a verdadeira dimensão do controle. Países vizinhos como Eslováquia, Romênia e Moldova reforçam suas fronteiras, enquanto todos aguardam um movimento decisivo. Mas a questão que paira no ar é até onde eles vão? Quando tudo parece tranquilo, uma nova onda de restrições surge, silenciosa e implacável. Nos bastidores há um jogo de poder que poucos percebem. Uma guerra silenciosa entre o controle técnico e a liberdade individual. Os sistemas pré-configurados, os algoritmos, tudo funcionando como uma máquina de vigilância global. E quem está por trás, sabe exatamente quem, quando e como agir. Assim como as operações militares escondidas, cada passo é medido, cada movimento previsto. O medo de perder o controle faz com que se reforcem as barreiras, enquanto a população permanece na incerteza. Será que a verdade virá à tona? Talvez, no fim, tudo seja apenas uma questão de tempo até que as forças ocultas revelarem seus verdadeiros planos. Na ponta do universo digital, os dados se acumulam, os servidores se enchem de informações. Os especialistas dizem que tudo está sob controle, mas a sensação é de que estamos presos em uma teia invisível. Uma teia que se reforça a cada instante, envolvendo tudo e todos. Então, a pergunta que não quer calar: quem realmente está no comando? E o que o futuro reserva para uma nação cercada por sombras? A resposta pode estar escondida na próxima movimentação, na próxima decisão que mudará tudo. Afinal, quando a liberdade depende do controle absoluto. Quem realmente detém o poder? Imagine uma cena de caos total, uma crise que se repete. Países fechados, linhas de comunicação cortadas. Rumores de restrições na Europa, na Rússia, na Moldávia. Cada hora, uma nova opção bloqueada. As pessoas desesperadas, aguardando ansiosas pelos resultados oficiais. Mas a verdade é cruel. Esses sistemas já estão totalmente subordinados às decisões do poder. Quem controla os caminhos controla o destino. A implementação de medidas de controle é por ora um jogo de silêncio e movimento. Um protocolo secreto onde cada decisão é tomada às pressas, sob pressão. Tudo acontece numa velocidade assustadora. As pessoas já cansadas se perguntam: até onde vão essas restrições? Quem realmente manda nisso tudo? E o que dizer do sistema que tenta garantir a segurança? Um labirinto de linhas de comunicação, onde documentos desaparecem, regimes offline, bloqueios. Tentam estabelecer um controle absoluto, mas tudo ainda é uma ameaça constante de colapso. Quanto mais avançam, mais percebem a fragilidade. De repente surge uma nova esperança, ou será uma armadilha? Tecnologias que prometem um controle mais rígido, mais eficiente. Mas o que realmente está por trás dessas operações? A impressão que fica é que tudo isso é uma estratégia de manipulação, onde o próprio sistema se torna vítima de seus próprios mecanismos. E o que acontece quando o sistema parece estar à beira do colapso? Você sente o peso do ar pesado, o som de máquinas funcionando incessantemente, cheiros de tinta e óleo no ar. Cada ajuste, cada bloqueio, traz consigo uma sensação de ansiedade, de incerteza.
E as pessoas? Elas continuam na expectativa. Com olhos assustados perguntando-se, até quando isso pode durar? Enquanto isso, a mobilização continua. Novas listas, novos protocolos, uma rotina de calamidade que parece não ter fim. Quem realmente decide o quê? Quem suporta essa pressão? A impressão é que o controle total ainda escapa das mãos de quem devia manter as rédeas. No centro de tudo isso, uma questão surge. Até onde vai essa escalada? O sistema que tenta dobrar a resistência das pessoas, que promete segurança, mas traz uma sensação de aprisionamento. A resposta parece mais obscura a cada dia. E a sensação de estar à beira do abismo se torna cada vez mais real. A realidade é que as mudanças rápidas criam um cenário de insegurança profunda. As decisões são tomadas por algoritmos e protocolos, enquanto as pessoas se sentem cada vez mais vulneráveis. Quem garante que tudo isso vai acabar bem? Ou estamos apenas assistindo ao início de uma nova era de controle total, onde liberdade é uma palavra esquecida? Tudo indica que estamos numa ponte prestes a ceder. E o que será que nos espera do outro lado? A única certeza é que essa história ainda não acabou. A situação no país virou um verdadeiro caos. As forças de elite parecem perdidas, enquanto o medo se espalha como fogo na floresta seca. Governantes anunciam campanhas intermináveis, mas nada muda de verdade. Você já sentiu o cheiro de fumaça no ar? Ou a sensação de frio na espinha ao lembrar que tudo pode desabar a qualquer momento? A cada dia a tensão aumenta, as notícias se tornam mais assustadoras e a esperança se esgota. Quem controla realmente o destino? As decisões parecem tomadas por algoritmos invisíveis, com estratégias que ninguém consegue entender de verdade. Os recursos estão se esvaindo, as forças de defesa se enfraquecem, e o som de sirenes ecoa nas ruas. Numa guerra que ninguém consegue ver, quem será o próximo a cair? Os segredos macabros de milhões de grívenas desaparecem sem deixar rastros. Investimentos misteriosos, ferros velhos de dinheiro, planos secretos que ninguém ousa explicar. Empresas fechando as portas, empregos sumindo como fumaça. E no meio de tudo isso, um sistema de controle que parece mais uma teia de aranha. Cada passo, cada movimento, tudo monitorado por algoritmos de guerra, uma batalha que ninguém entende, mas que todos vivem. E a revolta? Ela está lá, pulsando sob a pele, esperando o momento certo. A cada tentativa de resistência, o sistema responde com força brutal. Muitos perdem tudo, casas, empregos, dignidade. Outros corajosos tentam fugir do caos. Mas para onde? Sem rumo, sem esperança de salvação. O que virá depois? Uma nova era de opressão ou uma revolta verdadeira capaz de despedaçar esse sistema de sombras? Você consegue sentir o peso dessa corda apertando? As perguntas não param. A fazenda do poder, as muralhas invisíveis, o silêncio mortal que assola a nação. Quando tudo parecer perdido, quem poderá erguer a cabeça? Quem enfrentará essa escuridão? E o que acontecerá quando o mundo perceber que a batalha não é contra inimigos visíveis, mas contra uma sombra que tudo controla? Se tudo isso estiver ligado, se o fio cortar, o que acontecerá com as suas raízes? Prepare-se, porque o próximo capítulo pode ser o mais decisivo. A verdade escondida está prestes a vir à tona, e nada será como antes. Você está pronto para descobrir o que realmente está por trás dessa cortina de fumaça? Tudo parecia estar em equilíbrio, uma harmonia energética que sustentava a infraestrutura do país. Mas ninguém conseguia explicar onde estavam esses recursos, ou quem realmente controlava essa riqueza. Jornalistas deplantaram a questão, mas as respostas eram evasivas, enigmáticas. A paciência da sociedade estava no limite, cada dia mais tensa, como uma corda prestes a se romper. E no meio de tudo isso, uma quebra silenciosa se desenhava. Imagine uma situação onde a energia se torna uma arma, um instrumento de dominação, onde a agressividade social é mascarada por uma fachada de estabilidade. Uma ação rápida, quase imperceptível, que termina por destruir tudo que foi construído com esforço. Uma negação pontual, uma desculpa esfarrapada para explicar o inexplicável. Como alguém pode confiar numa estrutura que quase não oferece respostas? Como mobilizar uma sociedade quando suas bases estão se corroendo por dentro? O cenário se torna ainda mais inquietante, pessoas se afogando em dúvidas, fundos desaparecendo, sistemas desmoronando sob a pressão de uma crise silenciosa. O que era uma promessa de prosperidade se revela um labirinto de interesses ocultos. Onde estão os recursos energéticos que prometem sustentar o futuro? Por que eles parecem invisíveis, ausentes até das próprias contas?
A verdade, em meio às sombras, escapa pelos dedos de quem tenta entender. A narrativa revela um país que parece navegar sem rumo, com lideranças que prometem tudo, mas nada entregam. Obrigações se acumulam, enquanto a infraestrutura vital, como as usinas e os sistemas de distribuição, permanecem em estado de alerta constante. O que acontece quando as forças de controle se tornam ambiguamente ineficazes? Como o país pode avançar diante de uma crise que parece não ter solução? A resposta parece estar escondida nas engrenagens de uma máquina que funciona por conveniência, onde o controle é uma ilusão. As elites garantem os interesses ocultos, enquanto a população paga o preço. Uma guerra invisível entre interesses econômicos e a necessidade real de energia. E nesse jogo de sombras, quem realmente sabe onde estão os recursos? Quem tem o verdadeiro poder de decidir o destino energético? A história não termina aqui. Cada dia traz uma nova camada de incerteza, uma esperança frustrada de transparência. As perguntas permanecem no ar, como um eco de uma verdade não revelada. Mas uma coisa é certa, esse mistério sobre os recursos energéticos ameaça acabar com a confiança e um dia pode levar tudo ao colapso. Uma pergunta inevitável insiste: quem controla o que de fato serve ao povo? Talvez a resposta seja mais assustadora do que parece. Se a linha de frente permanece estável, por que todos os dias surgem novas crises? Por que hospitais estão lotados? E por que a tensão aumenta a cada instante? A cidade de Pakrovsk virou símbolo de um cenário constante de incerteza. Eles seguem suas rotinas, acreditando que tudo é controlado, mas por dentro, o pânico cresce. As notícias dizem que a situação está sob controle, mas os efeitos invisíveis se espalham. Como é possível, quando a cada manhã o caos parece mais próximo? Qual será o próximo movimento? Imagine a cena: sirenes cortando o silêncio, passos apressados, cheiro de fumaça no ar. A sensação de que o chão pode tremer a qualquer momento é quase palpável. Escondido na rotina, o medo se revela nos olhares nervosos, nas mãos trêmulas. A dúvida permanece. Porque se tudo parece parado, a guerra invisível continua ganhando força. Ainda há esperança de que essa tormenta possa passar? Ou estamos presos a uma ilusão de estabilidade? Tudo indica que há forças que querem nos enganar. As autoridades falam em controle, mas o verdadeiro poder está nas sombras. É uma manipulação constante, como uma peça de teatro onde ninguém conhece o final. Há sinais de que algo maior está em andamento, um movimento silencioso que controla cada passo. Será que estamos apenas observando o desfecho? Ou há uma chance de virar o jogo antes que seja tarde demais? À medida que a atmosfera fica carregada de suspense, uma coisa é clara: as evidências apontam para uma manipulação profunda. A fiscalização aumenta, os recursos escasseiam, e as ações parecem coordenadas por mãos invisíveis. Mas por quê? Quem realmente está por trás disso tudo? A resposta pode estar oculta em detalhes que poucos percebem. Uma peça crucial ainda não foi revelada. Aguardamos o que virá a seguir, enquanto o cenário de incerteza nos aprisiona na sua teia cada vez mais forte. E assim permanecemos na dúvida, se é possível escapar dessa rede, ou se a próxima onda de crises é inevitável. Afinal, quem realmente controla essa peça de xadrez? E qual será o próximo movimento desse jogo de estratégias silenciosas? O futuro está em aberto, e cada passo pode ser decisivo. O que está por vir ainda nos surpreenderá. Imagine o controle rígido que domina tudo ao redor. As pessoas vivem sob uma vigilância apertada. Alguma liberdade restou? Ou tudo virou uma prisão camuflada, onde a liberdade é uma ilusão? Sentir o ar pesado, o cheiro de sensores e o frio das câmeras, tudo isso parece cada vez mais presente. E por que tudo isso acontece? Porque os governos querem garantir o controle absoluto. Mas será que esse método realmente funciona? Ou estamos caminhando para um ponto sem retorno? Ao longo dos anos, a pressão só aumentou. Os limites da liberdade foram praticamente destruídos. As regras se tornaram inquebráveis, e qualquer tentativa de resistência é sufocada. Quem se opõe? Quem tenta questionar essa tirania? A resposta é clara: poucos conseguem fugir, poucos resistem. O sistema trabalha incansavelmente para manter sua força, deixando as pessoas em um estado de medo constante. E o que acontece quando a liberdade é totalmente retirada? Uma sociedade que se molda às vontades de poucos, sem espaço para o livre pensamento. E essa máquina não mostra sinais de parar. Cada nova lei reforça as amarras, transformando os cidadãos em peças de um jogo de xadrez gigante. Quem pode mais? O Estado ou o povo?
Talvez ambos estejam presos numa dança mortal, onde a liberdade é só uma memória distante. O som das grades se fecha, o cheiro de tinta de censura invade o ar, e as mãos que deveriam criar, agora fazem força para resistir à opressão. Quem são os próximos a cair? Qual será o limite dessa fera insaciável? A cada dia o controle se aprofunda mais. Os dados pessoais se multiplicam, as restrições reforçam a cada esquina. Não há espaço para dúvidas ou escolhas pessoais verdadeiras. Tudo é monitorado, tudo é filtrado. O mundo se transforma numa prisão invisível, onde os que controlam tudo juram proteger, mas na verdade sufocam. Até onde a esperança pode resistir? Quanto tempo ainda até que essa sombra se torne definitiva? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Após uma longa batalha, o sistema se transforma. Parece que as pessoas estão sendo conduzidas a uma nova realidade, onde a liberdade é apenas uma lembrança distante. Quando as ações não podem mais seguir seu curso natural, elas começam a ser manipuladas por forças invisíveis que controlam o destino de todos. Alguns podem sentir como se estivessem vivendo por conta própria, mas, na verdade, estão presos a uma rede de controle que não permite escapar. A pressão aumenta, os riscos se intensificam. Como lançar essa pressão, bloquear a fuga e evitar que a inovação seja destruída? Tudo isso acontece em uma atmosfera carregada de tensão, com sons distantes de máquinas e um cheiro de metal quente no ar. Cada passo é uma encruzilhada, uma decisão que pode mudar tudo. A sensação de que algo grande está prestes a acontecer se torna insuportável, como uma corda prestes a romper. A hora de agir chegou, e a dúvida permanece. Quem realmente está no comando? Para entender essa revolução silenciosa, é preciso questionar o que está por trás das ações. Uma voz que parece vir do próprio sistema, sussurra que tudo é para o bem maior. Mas será que essa justificativa permanece verdadeira? Ou estamos apenas navegando por um mar de enganos, onde a única certeza é a dúvida? Essa é a chave para o que vem a seguir. Naquele exato momento, uma mudança inesperada ocorre. O que parecia impossível torna-se possível. Como um confronto entre passado e futuro, o sistema revela sua verdadeira face, uma rede de pessoas e máquinas que trabalham juntas para ocultar a verdade. Mas a grande pergunta é: qual será o preço dessa manipulação? Prepare-se para uma reviravolta chocante. A verdade que parecia escondida até então esconderá uma realidade que mudará tudo. Penetrar essa ilusão pode ser a única forma de evitar uma catástrofe global. Afinal, quem controla o sistema controla o destino de toda a humanidade. A hora de decidir chegou. Você está pronto para descobrir a verdade?